Muito obrigado desde já. Cabe-me a mim, enquanto diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, dar-vos as boas-vindas e permitam-me, antes de mais, aqui endereçar um cumprimento ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, ao Dr. Professor Pedro Dominguinhos, e na sua pessoa a cumprimentar todos os mais membros presentes no Instituto Politécnico de Setúbal. Gostaria igualmente de cumprimentar todos os representantes das entidades e instituições do setor social aqui presentes, reconhecendo desde já o notável trabalho desenvolvido nas mais variáveis áreas, sobretudo nestes tempos difíceis e adversos que vivemos desde o ano passado. Por fim, e não por último, mas mandam as regras, cumprimentar e saudar desde já todos os meus colegas aqui também presentes, por parte do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, para quem os desafios são diários, complexos e múltiplos. Nesta sessão de abertura do projeto Gestos para e com a Comunidade, resulta de um protocolo que foi firmado no início deste ano, mais precisamente no final do mês de janeiro, entre o Instituto Politécnico e o Centro Distrital, e que irá depois, posteriormente, ser aqui apresentado pelo professor Pedro Dominguinhos, mas eu não poderia deixar, nesta sessão de abertura, e se me permitem todos os presentes, de enaltecer o trabalho de proximidade, de articulação, de disponibilidade, em cooperar e ir mais além do que a própria perspectiva de ensinar e formar, o olhar sempre atento para uma realidade e para uma sociedade sempre em constante mutação, uma perspectiva integrada e holística, sempre demonstrada por parte do Instituto Politécnico de Setúbal. Face a esta parceria, tudo se torna mais fácil e facilitador para o Centro Distrital. Quando unimos esforços, congregamos sinergias e recursos, tendo em vista a plena integração de todos aqueles que procuram os nossos mais variados serviços. E é sempre numa perspectiva de reflexão, ação, de prática e teoria, de andarmos passo a passo, de mão dada, capacitando alunos, por um lado, e trazendo know-how para as entidades e instituições do setor social, servindo o bem comum, porque é esse que nos interessa a todos e a todas, numa perspectiva win-win, em que todos nós saímos ganhadores mais ricos e empoderados. Poderia aqui, nesta sessão de abertura, referir a extensa e vasta parceria que o Instituto Politécnico de Setúbal tem tido para com este centro distrital. Poderia aqui referir, nomeadamente, a presença nas plataformas sobre aconselharias, quer da Península de Setúbal, quer do litoral alentejano, enquanto parceiro que acrescenta valor e acrescenta qualificação. Poderia referir a participação do Instituto nos diferentes grupos de trabalho, é esta profícua articulação entre o Centro Distrital e a disponibilidade sempre demonstrada por parte do Politécnico de Setúbal, ao nível das plataformas da cooperação, ao nível da qualificação, e acrescentar valor nas plataformas sobre aconselharias e também na preparação de seminários e também de conferências. Poderia aqui também falar, e até já numa perspectiva de modernização e transição digital, em todo o contributo que foi dado ao nível da criação da plataforma digital, também para a plataforma sobre a Conselhia de Setúbal, mas não me alongando, até porque tivemos aqui esta pausa inesperada, não me querendo alongar de forma que nos debrucemos sobre o assunto que aqui hoje nos traz, passaria desde já a palavra aqui ao professor Pedro Dominguinhos, para nos dar a conhecer este projeto e esta parceria que foi firmada, e desde já, professor Pedro Dominguinhos, muito bem-aja por todo o vosso trabalho e por toda a vossa colaboração para com este Instituto e para com todas as entidades do setor social. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luísa Malhó. Antes de mais, muito bom dia a todas e a todos. É bom agora rever caras conhecidas, outras que ainda não conheço, mas, sobretudo, aqui não é bem cara a cara, é um bocadinho ecrã em ecrã. Esperamos que em breve nos possamos ver mais presencialmente e, perdoem-me a primeira palavra de cumprimento, perdoar não, mas enfatizar à doutora Luísa Malhó e naturalmente desejar-lhe as maiores felicidades para o cargo que assumiu há pouco tempo e estou certo que contará com o empenhamento de todos, porque se trata também, como é óbvio, o sucesso desta atividade para todo o distrito e que naturalmente todos nós devemos contribuir.
Depois dar-vos nota também de que o Instituto Politécnico de Setúbal tem vindo, nos últimos tempos, a assumir um papel cada vez mais ativo e proativo na relação com a região, e o protocolo que firmámos com o Instituto da Segurança Social insere-se exatamente nesta perspectiva, e que foi muito reforçado por aquilo que foi e porque está a ser, infelizmente ainda, a pandemia, onde nós, num conjunto de atividades, quer desde a produção de álcool gel em parceria com a Casa Ermelinda Freitas, quer de viseiras e todo um conjunto de projetos, tivemos a oportunidade de trabalhar convosco e que naturalmente queremos continuar também a trabalhar. A segunda nota que gostava de vos dar é reconhecer esse mesmo papel que as IPSS e demais entidades, Santas Casas da Misericórdia e outras entidades na área do setor social, desempenham e continuam a desempenhar. E se houve uma coisa que a pandemia trouxe muitas coisas negativas, mas se calhar reforçou algo que foi o pilar central no âmbito da coesão social, na coesão territorial, que essas IPSS, quer do ponto de vista urbano, quer no ponto de vista social. Eu sou de uma pequena aldeia do Alentejo, que tem 350 habitantes, mas onde a IPSS local emprega 40 pessoas e tem 100 utentes, e portanto isso significa que se não fossem essas entidades, todo o aspecto de coesão territorial diminuía muito mais. Terceira nota, e alguns de vocês, eu diria muitos de vós, responderam ao inquérito que nós elaborámos há cerca de 6 meses e àquele que elaborámos há muito pouquinho tempo, e estamos hoje já em condições de vos dizer que em breve, nos próximos 15 dias, apresentaremos as principais conclusões. A Sra. Ministra do Trabalho também já tem conhecimento deste estudo, ainda não das conclusões porque estão a ser finalizadas, mas mais uma vez reforça-se de uma forma muito clara, por um lado, a relevância das IPSS, as dificuldades por que passaram, as dificuldades que continuam a passar, mas há uma coisa que é evidente, que é a necessidade de formação, a necessidade de apoio no desenvolvimento de um conjunto de atividades. E, portanto, nós, para atuar, temos que ter dados, temos que ter evidência, porque eu costumo dizer que quando ligamos o achómetro, às vezes é difícil, só por coincidência acertamos poucos nas decisões que devem ser tomadas. E, portanto, o Instituto, aquilo que entendeu fazer foi colocar o seu conhecimento, a sua disponibilidade de cerca de 7.800 estudantes. Acabei de fechar esta manhã um relatório de atividades, são 7.800 estudantes, são mais 500 estudantes que o ano passado, são cerca de 650 docentes e cerca de 200 e poucos trabalhadores não docentes, numa comunidade que é ultrapassa, ou chega quase às 9.000 pessoas, e, portanto, há aqui um conjunto muito significativo de know-how que pode e que queremos, naturalmente, colocar ao dispor da região. Por outro lado, o nosso modelo pedagógico, estamos num processo também de reforço da inovação pedagógica, passa muito pela ligação direta às próprias instituições e, sobretudo, pelo desenvolvimento de projetos em co-criação, que é, eu diria, o fundamento central da nossa Universidade Europeia, que foi aprovada em outubro passado, e que queremos naturalmente enfatizar. E, portanto, aquilo que propusemos ao Instituto da Segurança Social foi a celebração de um protocolo, que foi imediatamente acolhido pela estrutura quer do ISS, quer pelo Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, e que queremos, eu diria, dar continuidade à sua materialização, porque e alguns de vós também têm beneficiado desta colaboração, nós estamos a trabalhar no terreno, nós não precisamos, eu costumo dizer que os protocolos é a coisa mais fácil de fazer, mas também são as coisas muitas vezes mais inoperantes se nós não tivermos ações muito concretas no próprio terreno. E, portanto, se me permitirem, eu irei partilhar agora o ecrã, apresentar as linhas globais daquilo que é o nosso protocolo, em parceria com a Segurança Social. Aqui permitam um destaque muito especial a todos os técnicos e todos os serviços do Instituto de Segurança Social, designadamente do Centro Regional, e também ao professor Carlos Mata, vice-presidente, que está aqui, e a Ana Martins, na área da responsabilidade social, que temos vindo a trabalhar ao longo destes meses. E, portanto, eu irei fazer uma apresentação relativamente breve, 10, 12 minutos, para depois, naturalmente, podermos interagir e perceber quais são os passos seguintes. Eu acho que todos nós queremos a ação e projetos, portanto é nessa perspectiva que gostaria de vos que a sessão decorresse. Não sei se já estão a ver. Sim, sim.
Mas ainda não está a nota de apresentação, professor. Agora acho que já está. Já, perfeito. Ok, muito bem. Eu vou passar aquilo que é a missão do Instituto e as escolas, porque é subejamente conhecido, mas sobretudo as áreas fundamentais que como compreendemos são muito diversificadas e permitem uma resposta também cada vez mais multidisciplinar, que é também a natureza dos desafios que as próprias instituições hoje naturalmente enfrentam. Eu coloquei aqui, e colocamos aqui sobretudo eu e o professor Carlos Mata, as licenciaturas, mas se olharmos para os cursos técnicos superiores profissionais de 2 anos, em que os estágios são obrigatórios, ou pós-mestrado, estamos a falar de cerca de 7 dezenas de cursos que naturalmente desempenham aqui um papel fundamental. E como compreenderão, encaixam-se perfeitamente naquilo que são as atividades fundamentais das organizações que aqui estão presentes ou de outras que naturalmente têm uma atuação relevante no território. E, portanto, o objetivo fundamental do protocolo que assinamos com o ISS tem, ponto número 1, e foi imediato, minimizar os impactos da pandemia por Covid-19, quer nos equipamentos da rede solidária, quer também na rede privada, e aqui não fazemos qualquer distinção, como é óbvio, sobretudo no apoio à população mais vulnerável, das estruturas residenciais, do apoio domiciliar e de outras respostas sociais dirigidas a pessoas idosas, portadoras de deficiência, população sem abrigo, entre outras. E, portanto, estamos aqui a falar de algo, de um espectro muito abrangente e que, naturalmente, radica naquilo que são as principais valências que as instituições desenvolvem no terreno. E esses pilares essenciais do protocolo nós tivemos que colocar e dividem-se em 6 áreas, sendo que a última é aquela que resolve normalmente tudo, que são outras que devem ser identificadas, mas dos trabalhos prévios que tivemos, há uma área muito importante que tem a ver com a análise e gestão de dados. Tem a ver com a análise para a identificação de padrões que possam existir, com a preparação de documentos para a tomada de decisão, naturalmente sempre através da informação recolhida pelas próprias instituições, está aqui esta questão da autonomia, e nós deparámos com inúmeras situações que nos foram levantadas, dou-vos um exemplo, ou seja, as visitas que são feitas localmente a cada uma das instituições. Há um relatório. Nós podemos pegar nesses relatórios e identificar padrões hoje em dia com as metodologias de inteligência artificial que nós temos e conseguimos antecipar naturalmente quais são, imaginemos, as patologias mais evidentes detectadas nos edifícios, ou a escassez de recursos humanos, ou quais são os principais tipos de problemas. Isso permite-nos antecipar um conjunto, e sobretudo, quer às instituições, quer à própria Segurança Social, antecipar um conjunto de eventuais problemas e agir mais precocemente para evitá-los ou então para corrigi-los. Permite também uma coisa que acho que é fundamental, que é informar a política pública para as decisões com dados e o mais cientificamente, eu diria, robustos que seja possível de recolher. Depois, há aqui um conjunto de apoio à organização e gestão, que é naturalmente aquilo do dia-a-dia das organizações, coisas tão simples como, por exemplo, a organização de um armazém, a aplicação de metodologias logísticas que nós podemos perfeitamente. Eu nunca mais me esqueço uma vez quando orientava os estudantes de mestrado em enfermagem, que eles tinham que fazer um projeto de intervenção organizacional e um deles, uma enfermeira na altura, tinha que organizar a farmácia de um dos hospitais. E chegámos só à simples conclusão que tinha um medicamento, que era um comprimido, que custava qualquer coisa como 30 mil euros, só aquele comprimidozinho, e existiam sempre 3, naturalmente, no hospital por uma questão de reserva. O que é certo é que no final de cada ano, todos eles passavam da validade. E só perceberam o valor económico que estava ali quando fizeram um levantamento. Portanto, para dizer que há técnicas muito específicas que naturalmente os nossos estudantes implementaram e já estão a implementar em empresas, eu diria, do setor privado com lucro, como objetivo, e que criam um valor muito significativo para essas mesmas organizações. E, portanto, dou-vos um exemplo, houve um aluno há 2 anos de logística que na implementação do novo modelo de armazenagem da FNAC, e é público, portanto, por isso é que posso estar a dizê-lo, só essa reorganização permitiu à empresa poupar 15 mil euros em 3 meses. E, portanto, para vocês terem noção de que podemos estar a falar de coisas que sejam muito simples, mas que naturalmente podem potenciar
coisas fundamentais. Imaginemos, nós podemos trabalhar em conjunto para olhar para aquilo que pode ser aquisições conjuntas das organizações, se for à vontade das organizações, como é óbvio, portanto isso é sempre nesta perspectiva. Imagina a revisão de planos de contingência, planos de segurança, sempre nós temos mestrados na área de segurança e higiene no trabalho, que hoje em dia permitem atuar, já para não falar de tudo aquilo que seja hoje em dia as questões relacionadas com os sistemas de informação. As IPSS, vocês sabem melhor do que eu também já fui presidente do Conselho Fiscal de uma IPSS, portanto tenho de estar atualizado sobre esta informação. A obrigatoriedade de enviar informação, de ter um site público, de dar essa mesma informação, acaba por ser extremamente importante. Portanto, esta é uma segunda área que nós podemos trabalhar em conjunto. Em terceiro, a questão do reforço da mobilidade e da saúde mental, que a pandemia veio agravar de uma forma muito decisiva e, naturalmente, nós, quer na área da saúde, quer na área da educação, quer da animação social, quer no desporto, temos já projetos no terreno e podemos intensificar exatamente esses mesmos projetos. Depois, uma quarta área, na área da formação e da sensibilização, quer dirigidos aos funcionários, familiares, cuidadores informais, com formatos que podem ir desde formação presencial, a ter formação online, ter a produção de MOOCs no âmbito das unidades curriculares que possam ser disponibilizadas para as diferentes instituições e que desta forma conseguimos atuar em conjunto. Depois, há aqui uma questão muito importante, que é propostas apresentadas pelos próprios voluntários ou voluntárias. Eu utilizo, por uma questão de facilitação de escrita e para poupança, utilizo o @ para tentar fazer o pelas e pelos, e portanto é mais fácil em termos de escrita, e portanto daí não é um erro, é mesmo propositado a forma como eu escrevo, para naturalmente poupar tempo na escrita e espaço. Portanto, para dizer que há, como é óbvio, um conhecimento muito aprofundado de cada uma das pessoas, do capital humano que existe em cada uma das instituições e que naturalmente estamos disponíveis para a possibilidade de novos projetos, bem como os alunos. Nós já tivemos vários alunos a estagiar em várias instituições e que propõem projetos que depois acabam por ser mobilizados. Nós temos neste momento a decorrer na área da fisioterapia 3 projetos com interação com a comunidade sobre a questão da dor lombar, vamos iniciar, e posso-vos dizer aqui em primeira mão, porque vai ser anunciado no dia da terapia da fala, um projeto para perceber os impactos da utilização da máscara na voz e nos problemas motivados pela própria voz, e portanto isto são situações que decorrem da novidade da própria doença, mas também decorrem da identificação de um conjunto de necessidades muito significativas, e nós sabemos, nós temos estudantes neste momento de fisioterapia no chamado Covidário de Belém, a trabalhar com as pessoas que já estão melhores, mas que continuam a ter Covid, e que o trabalho que eles estão a fazer ao nível respiratório está a produzir efeitos muito positivos, porque as pessoas são imediatamente intervencionadas, no bom sentido, ainda quando estão numa fase muito precoce após a recuperação. E quem teve Covid, e eu fui um deles, com alguma intensidade, sabe que a questão respiratória na questão do Covid é muito significativa e, portanto, é bom que nós tenhamos esta mesma noção. E são naturalmente vocês que estão no terreno, conseguem identificar um conjunto de patologias, um conjunto, voltamos ao mesmo, aos tais padrões decorrentes de um conjunto de episódios que, multiplicado por 200 instituições, naturalmente nos dá uma robustez do ponto de vista informativo muito importante. E depois, como dizia, as tais outras áreas que possam ser identificadas de acordo entre as instituições e o IPS, sempre naturalmente com a participação ativa da segurança social. Como é que nós podemos implementar estas mesmas atividades? Através do voluntariado. Nós temos um portal de voluntariado, temos um conjunto de atividades onde, felizmente, o número de voluntários não nos falta, naturalmente devidamente articulado para podermos resolver, através dos estágios curriculares. É uma fonte muito importante, porque, como é óbvio, eles são obrigatórios para a conclusão dos cursos, quer nos cursos técnicos superiores profissionais, quer nas licenciaturas, e como compreenderão, com uma comunidade de cerca de 7.800 alunos, claro que não estão todos nos anos finais para concluir, mas podemos estar a falar de mais de 1.000 estágios, e com certeza que falamos num próximo 1.500 a 2.000 estágios por ano, que naturalmente teremos. E em alguns casos, como é os cursos da saúde, estamos a falar de ensinos clínicos que decorrem ao longo de todos os anos curriculares nas diferentes valências, e muitas das vossas instituições, que mais uma vez agradecemos, têm acolhido os nossos estudantes para estas valências. Depois existe a medida
criada especificamente para esta área, portanto uma ARES, ainda foi anunciada pela Sra. Ministra também, e nós estamos a beneficiar de um reforço e de um prolongamento que provavelmente poderá ir até final do ano, não sabemos, mas pelo menos até junho já foi, eu já assinei os contratos, pelo menos até junho. Há também depois na questão da testagem, e foi assinado na passada segunda-feira um novo protocolo de extensão, estamos a falar de 25 centros de investigação a nível nacional, que na questão da testagem, na criação de um centro de testagem para responder às epidemias e a situações de risco a nível nacional, e que muitas das instituições estão também naturalmente a beneficiar, e depois algo que é cada vez mais relevante, que são projetos pedagógicos no âmbito das unidades curriculares. Portanto, é algo que, na conjugação de diferentes unidades, nós temos essa experiência, estamos neste momento um projeto pedagógico a decorrer em que temos equipas multidisciplinares de estudantes de diferentes cursos, de diferentes escolas, a trabalharem com desafios lançados pela comunidade e que vão desde a parte das empresas às autarquias, às IPSS. E, portanto, estas são algumas modalidades de participação. Alguns exemplos muito simples daquilo que temos vindo a fazer, com o Centro Social e Paroquial do Manuel Martins, a criação e a construção de sites no âmbito de unidades curriculares por parte dos estudantes, naturalmente com todo o envolvimento das instituições, e é isto que é importante. Eu acho que só existe cooperação quando as diferentes instituições querem e estão empenhadas nessa mesma cooperação, e este é um aspecto muito relevante. Um outro exemplo, a construção de materiais de comunicação para as próprias instituições. Em terceiro lugar, a atividade física e de animação, que lançámos durante a pandemia, num dos casos até beneficiou de um prémio de voluntariado do Banco Santander, e, portanto, o projeto dos idosos, que vai desde a parte da atividade física, passando pela fisioterapia, pela animação sociocultural, pelo acompanhamento. Também o teatro, o IPS tem um grupo de teatro constituído por docentes, trabalhadores docentes, não docentes, estudantes, diplomados, membros da comunidade, e que têm vindo a desenvolver um conjunto de peças de teatro que levam à própria comunidade, muitos deles já com atuações em algumas IPSS, e portanto é algo que queremos reforçar. Naturalmente agora pela pandemia tivemos que nos reinventar, mas que para nós acabam por ser fundamentais. Eu disse 12 minutos, portanto são 11h53 neste momento. Os próximos passos, que é o mais relevante. Ponto número 1, nós para podermos recuperar temos que identificar as necessidades, e tem que ser cada uma das instituições, autonomamente ou em conjunto connosco, e aí nós também estamos disponíveis para, naturalmente, com os docentes e os estudantes, para podermos fazer visitas e identificar essas mesmas necessidades. Qual é o modelo de gestão que devemos implementar, que tem que ser flexível, que não pode ser burocrático, sobretudo para podermos resolver as situações e, sobretudo, porque temos o PRR que vai ser apresentado amanhã às 15 horas em Coimbra, tem, se não me falha a memória, 535 milhões de euros para a questão das respostas sociais. Claro que muitas dessas respostas é a construção de novas ou respostas inovadoras, mas é necessário fazer projetos, é necessário fazer candidaturas, é necessário, sobretudo, a questão da qualificação. E eu sei que a Sra. Ministra está muito, e a Sra. Secretária de Estado estão muito, naturalmente, sensibilizadas para esta questão da formação, e vocês também. E, portanto, acho que há, naturalmente, um conjunto de necessidades públicas, de fundos públicos, que permitem, naturalmente, uma articulação em termos de candidaturas das próprias instituições, e que também nós estamos totalmente disponíveis para vos poder auxiliar. E, portanto, esta era a apresentação breve que tinha para vos fazer, sobretudo disponibilizar e ter uma vontade muito grande e empenhada de colaborar com as diferentes instituições. Muitas delas até nós já cooperamos, e estou aqui a ver várias, mas naturalmente importa aqui agora clarificar melhor no âmbito do protocolo esta mesma cooperação. E portanto com isto termino, e a doutora Luísa Malhão, não sei se quer fazer alguma intervenção, e a seguir passaríamos, se concordasse, a intervenções, a sugestões, a questões que possam colocar para naturalmente conseguirmos concretizar essa mesma parceria. Okay? Professor Pedro, muito obrigado pela sistematização da informação. Naturalmente que eu vou enviar esta apresentação, e portanto, e depois se calhar pedia que ou criamos uns contactos, ou então a própria Segurança Social Distrital pode enviar para todos, para naturalmente ficarem com acesso a essa mesma apresentação. Muito obrigado, professor Pedro, que foi sucinto, preciso e conciso, não é? E que transmitiu aquilo que é a ideia e daquilo que podemos ver, e aqui certamente todos os representantes também aqui presentes também estão
também colaboram com aquilo que irei referir, é a forma proativa com que o Instituto Politécnico tem sempre um olhar inovador para aquilo que são as práticas diárias das comunidades. Nós teremos muito gosto em partilhar a apresentação, até porque há muitas entidades que hoje não se puderam juntar aqui connosco, e também num efeito replicador, e poderem também usufruir e poderem também analisar o que foi aqui apresentado, e podemos aqui estabelecer também canais de comunicação, porque tal como o professor Pedro referiu muito bem, muito mais do que a assinatura de um protocolo. O protocolo é um papel e, portanto, temos que passar daquilo que foi firmado para a ação concreta e que urge para todos nós e que se torna tão importante, se torna importante para um centro distrital, torna-se muito mais importante para cada um de vós que estão no terreno e no direto. E posto isto, penso, professor Pedro Dominguinhos, que podíamos começar aqui a abrir um período de algumas questões que queiram ser colocadas, porque estava previsto exatamente esse momento no programa. Bom dia. Vai ser a Ana Aires, em nome da APP-ACDM, a colocar a questão, certo? Okay. Olá, bom dia, boa tarde já. Eu queria colocar aqui uma questão na área dos recursos humanos. Uma das questões que agora, ao voltarmos ao trabalho de forma progressiva, o ambiente profissional também se vai notando que houve aqui está diferente. Mesmo a relação entre os próprios profissionais está diferente. Quem o diz não querem regressar, portanto. Exato. E gostaríamos de ver aqui uma hipótese de desenvolver um projeto, um programa, ou até com sessões ou aquilo que vocês tiverem para oferecer de possíveis soluções para melhorar este ambiente profissional. Antes já não é fácil, porque trabalhar na área social nunca é fácil, não é? E agora está cada vez pior e nós achávamos que seria uma excelente proposta para iniciarmos, pelo menos aqui na nossa instituição. Ok. Naturalmente nós estamos a pensar, obrigado, nós estamos a pensar, acho que pode ser também uma das coisas que poderá sair daqui, que é a criação tipo microsite, tipo uma plataforma para colocar, e enquanto não está construído, nós temos naturalmente um e-mail que iremos fazer, iremos elaborar uma ficha tipo de projetos, para naturalmente ser mais fácil, para ter um conjunto de campos, até para nós conseguirmos identificar mais facilmente os interlocutores, eu diria, decisivos, e que são muito relevantes e, portanto, desse ponto de vista, nós, na sequência desta reunião, pode ser uma decisão que tomaremos em conjunto, que é, naturalmente, ter uma ficha de projeto, um e-mail para onde poderão enviar, antes ainda de nós construirmos algo mais informático, naturalmente, que também sabemos que as instituições têm realidades distintas e acho que temos de ter aqui diferentes formas de abordagem, porque o objetivo é chegar exatamente a essas mesmas realidades. Ok, mas pode ser, e enquadra-se perfeitamente naquilo que é o âmbito do protocolo, mas em breve, naturalmente disponibilizarei, quando digo em breve, durante a próxima semana disponibilizaremos essa ficha tipo de projeto para podermos começar a identificar, até porque temos vários estudantes que, sobretudo, já a começarem em maio, na área das ciências empresariais e naquilo que está a falar, vão iniciar os seus estágios, portanto, a partir de mais junho. Portanto, há aqui uma coincidência temporal para também podermos atuar o mais precocemente. Então, muito bom dia. Portanto, Fernando Sousa, Presidente da UDIP de Setúbal. Queria agradecer, portanto, à Sra. Diretora da Segurança Social de Setúbal, portanto, este encontro e saudar também, portanto, o Dr. Pedro Dominguinhos, parceiro já de muitas ocasiões com a União Distrital e saudar, portanto, este projeto. Faz todo o sentido que numa situação que vivemos no país e que estamos, portanto, todos nós a querer ultrapassar, temos que viver. E temos que viver com novas realidades, portanto, situações que nós não pensávamos há uns tempos atrás, mas que agora, portanto, são importantíssimas para a vida das pessoas e, acima de tudo, para a vida das instituições. Tem sido um calcanhar daquilo muito grande no distrito de Setúbal, toda esta questão da formação. São feitas várias ofertas de formação, mas depois, quando chega à altura da formação efetiva, as instituições acabam por se esquecer que se comprometeram de uma forma verbal, portanto, mas comprometeram-se para um projeto de formação e depois a seguir aparecem meia dúzia de instituições.
Esperemos, e nós esperemos que este protocolo, portanto, esta parceria do Instituto Politécnico com o próprio Centro Distrital de Segurança Social possa vir a ter mais resultado naquilo que é a vida institucional. Temos muito a aprender, temos muito para trabalhar, mas é preciso que haja disponibilidade de todos nós e não olharmos só para o nosso umbigo, mas olharmos para a panorâmica do distrito. É de facto uma situação bastante complicada que nós vivemos, porque em muitas situações, e o Dr. Pedro Dominguinhos apontava essa questão do comprimido, é verdade. Em muitas situações nós não sabemos o que temos em casa e muitas vezes deita-se fora coisas que poderiam ter sido aproveitadas com antecedência. Dizer também que é para nós, portanto, a União Distrital das IPSS, que, portanto, representamos a CNIS no distrito, portanto, somos os representantes da Confederação, e dizer que é importante para nós que haja este tipo de disponibilidade, a juntar a algumas outras disponibilidades que têm aparecido. Dizer também que Dr. Pedro Dominguinhos, muitas vezes não é possível neste momento ainda as instituições poderem abrir as suas portas para poderem receber, portanto, os estudantes que irão trabalhar connosco. Eu posso lhe dizer, por exemplo, na minha instituição já foram feitos vários pedidos da Escola de Saúde para haver estágios curriculares de futuros enfermeiros, mas a situação não é possível. Não é possível porque nem a Direção-Geral de Saúde nos permite uma abertura tão larga como era antigamente, como há algumas condicionantes. É necessário testes, é necessário haver, portanto, alguma vacinação. Portanto, tudo isto vamos ter que trabalhar, vamos ter que criar condições. Já agora dar-vos só nota, do Fernando Sousa, a partir da próxima semana, os estudantes finalistas de enfermagem e de medicina vão começar a ser testados e, portanto, recebemos a informação há uma semana, ontem já vamos hoje nomear um ponto de contacto, portanto, é algo que estamos a fazer, para além de que gostava também de referir, para quem não sabem, nós fazemos testes a todos os estudantes e, portanto, fazemos gratuitamente para os estudantes e para as instituições, nós temos um laboratório e, portanto, também é algo que nós garantimos, essa mesma testagem aos próprios estudantes. Se houver alguma dúvida, nós fazemos, mas dá nota que os estudantes de enfermagem vão começar a ser testados na próxima semana. Muito obrigado. De qualquer maneira, portanto, nós iremos, portanto, manter a parceria que temos tido com a Escola de Saúde, portanto, do Instituto Politécnico, e dentro daquilo que, portanto, a Direção-Geral de Saúde nos permite, vamos, portanto, continuar, porque só aprendendo é que se pode, de facto, efetivar estas questões. Dizer também que a União Distrital de Setúbal irá iniciar muito brevemente um curso de formação, portanto, com base, portanto, no Adaptar Social Mais. Portanto, vamos avançar com essa candidatura que fizemos, portanto, como instituição representativa e portanto, estaremos também a colaborar com todo este princípio. Dr. Pedro Dominguinhos, muito obrigado, em nome da União Distrital, e também aquilo que aqui se passar em Setúbal irá ser transmitido para a nossa Confederação, para a CNIS, para que ela própria também faça a divulgação junto de todas as instituições e também, portanto, reconhecer o trabalho que se faz em Setúbal. Acho que é importante. É importante que cada distrito possa divulgar o trabalho que se vai fazendo. Muitas vezes nós ficamos na caixa e não dizemos, mas há necessidade de facto de dizer. Muito obrigado, Dr. Pedro Dominguinhos, muito obrigado, Sra. Diretora. Ok, obrigado. Depois tinha aqui intervenções, a Associação Vale da Cor, depois a 6 e depois a professora Ana Clara Birrento. São as intervenções que aqui tenho. Muito bom dia. Eu começo por agradecer também na pessoa da doutora Luísa Malhó o convite e para a Associação Vale da Cor estar aqui nesta apresentação. Uma pergunta que tem que ver
talvez logística, peço desculpa se repito, porque me parece que poderá ter estado na primeira resposta, ou na resposta à primeira pergunta, que tem que ver com a possível, portanto, a candidatura poderia ser através desse site que o professor Pedro Dominguinhos sugeriu, é isso, portanto... Nós estamos a trabalhar nesse sentido, naturalmente no imediato, aquilo que iremos disponibilizar, e provavelmente iremos criar um e-mail específico só para este projeto, acho que faz todo o sentido, pode ser gestos, pode ser outra coisa, aquilo que nós entendamos, e também criar, e aqui naturalmente iremos pedir a vossa colaboração também, tem que ser rápida, com um draft de uma ficha de projeto de candidatura, que é para nós termos exatamente aquilo que fazemos. Uma coisa são estágios, isto corre normalmente, perdoem a expressão, todo o processo está oleado. Outra coisa são outros projetos mais específicos, como aquele que naturalmente a APP-ACDM acabou por naturalmente sugerir há pouco e que no curto prazo, porque o objetivo aqui é agilizar as situações, naturalmente podemos criar. Por outro lado, essa própria ficha irá ter as diferentes modalidades de intervenção, pode ter também lá concluído, imagina um estágio, quer ou não estágio, vai começar quando, que naturalmente acaba por ser também relevante. Portanto, a médio prazo, tipo um microsite, a curto prazo, um e-mail com uma ficha de projeto consensualizada entre todos. Só porque estava a pensar isto ao longo da apresentação, quer dizer, as instituições na área social são um corpo vivo em que pode aparecer de tudo, não é? Tudo é possível de surgir como projeto, como necessidade, e estava a pensar um bocadinho como é que se apresentaria isso. Nós já temos uma feliz e longa colaboração com a Escola de Saúde, com os alunos de enfermagem que recebemos. Mas muito bem, muito obrigada então pelo esclarecimento. Já agora, obrigado também por esta intervenção, porque por vezes, naturalmente, o site tem uma grande vantagem, claro que é sempre de acesso reservado, com credenciais e com uma questão de back-office, mas imaginemos, há projetos que podem ser transversais e nós podemos escalá-los para mais instituições, ou seja, pode-se aplicar a uma instituição, mas naturalmente, não sendo tão específico, nós podemos ter a capacidade que estamos a gerir esse mesmo projeto de propor, imaginemos a rede que aqui está a ser criada, para poder ser implementada, se há essa necessidade ou não. O exemplo da formação é evidente, não tenho a mínima dúvida, mas agora imaginemos que há, do ponto de vista legislativo, alguma necessidade de formação, qualquer coisa do género, alguma alteração legislativa, e sabemos que estão a ocorrer permanentemente na hora da formação, e podem ser coisas, ou seja, nós imaginemos, podemos criar, estamos aqui a falar em roda livre, um ciclo de webinars, porque isso agora toda a gente pensa em um webinar, mas pronto, mas um ciclo mensal de informação sobre novas realidades, sobre uma temática para discutir novas temáticas, ou seja, há aqui diferentes formas de abordagem, mais imediatas e mais ligadas aos projetos, outra mais à formação, outra mais à sensibilização, que naturalmente acaba por ser extremamente importante, ok? Obrigada. Dar-vos nota aqui, o professor Carlos Mata, nós estamos aqui em articulação, nós temos uma unidade curricular que é multimédia, portanto, que realiza a elaboração de sites para as instituições é algo que pode ser imediatamente e já colocado no curto prazo. Nós temos vários estudantes e felizmente os cursos, como compreendem, estão repletos de estudantes e, portanto, é muito mais útil a realização desses trabalhos aplicados para resolver uma necessidade e, naturalmente, para vocês também, aqueles que têm essa necessidade e essa carência. Quem diz a construção de novos pode ser a reformulação daqueles que já existem, portanto, mas é uma disponibilidade que podemos desde já aqui assumir que isto está feito, ok? Cláudio, pode ser sempre aplicada. Vamos meter aqui projetos, o que é que pode ser feito, ok? A seguir está a 6. Muito bom dia a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, a senhora diretora da Segurança Social. Já tive a oportunidade de lhe desejar as maiores felicidades, mas agora desejo-lhe também. E o senhor professor Pedro Dominguinhos por esta sessão. Peço desculpa, eu estou aqui um bocadinho, fui ao dentista e, portanto, estou aqui um bocadinho ainda com a voz alterada. Cumprimento também o Secretariado Regional da União das Misericórdias, que penso que está aqui representado pelo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Grândola e o Presidente da União das IPSS, o Sr. Fernando Sousa, e todos os presentes, os parceiros e os técnicos da Segurança Social. E é com grande prazer que vejo este protocolo no âmbito da formação e desta relação que, enfim, a área e o tecido institucional, educacional e de formação pode dar à área da segurança social.
eu tinha aqui uma questão que se prende com alguns dos tópicos que o professor Dominguinhos foi elencando e, portanto, imagino que são sugestões que vai deixando, mas que não são estanques, não é? Portanto, aquilo que eu percebi, outras situações que as instituições podem encontrar como necessárias, dado também, como dizia ao início, a grande capacidade e o número crescente, felizmente, que o Politécnico tem vindo a congregar e a trazer de alunos, e a capacidade que tem de oferta formativa também dá essa possibilidade de abertura para outras necessidades. Mas há aqui dois tópicos que me chamaram a atenção e que, como passou muito rápido, eu não consegui fixar bem. Tem a ver com a mobilidade e com a saúde mental, que são dois tópicos que a mim me chamaram particularmente a atenção, até porque houve um trabalho desenvolvido com o Politécnico de Setúbal há uns anos na área da saúde mental, lembra-se que era o Preza-me, e sei que houve resultados e, portanto, não sei se o Politécnico e até o Centro Distrital não poderiam dar aqui um exemplo de e as instituições parceiras de, com esses resultados, começar de facto aqui já tem aqui enfim, é uma sugestão, já temos aqui um trabalho feito, era agora perceber como é que podemos dar o passo em frente, não é? E o Politécnico tem aqui de facto já muito trabalho feito e as instituições, e portanto Setúbal dar este exemplo na área daquilo que sabemos que é um grave problema nacional, e dar este exemplo do passo em frente. E a outra questão tem a ver com aquilo que eu já percebi, portanto, a ideia do protocolo é as instituições fazerem candidaturas, não é? Portanto, não é o Politécnico fazer convites a partir destes temas, mas, pelo contrário, haver um período que eventualmente vai ser, isto são tudo perguntas que estou aqui, que me estão a surgir, vai haver um período de candidaturas em que as instituições vão, no fundo, solicitar esta formação. É este o procedimento, e, portanto, depois, cotejando todos estes pedidos de informação, criar, como o professor Dominguinhos estava a dizer, esta rede e até perceber se há projetos que são conjuntos, e que pode haver aqui uma articulação, não é, entre várias instituições e, portanto, fazer uma só formação para várias instituições. É isto, não é, que eu estou a pensar. Para também, em termos daquilo que são os recursos, não estarmos aqui a usar vários recursos em momentos diferentes, mas fazermos de uma só vez uma formação para várias instituições. Pronto, eram estas as questões e, de alguma forma, também deixar aqui no ar esta sugestão da saúde mental, que é um assunto que me preocupa particularmente. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Estava eu a dizer que agradecer à professora Ana Clara Birrento e também lembrar o projeto Preza-me, que foi elaborado para as duas plataformas, na altura, quer da Península de Setúbal, quer do Alentejo Litoral, com uma identificação muito exaustiva das respostas na área da saúde mental e outras áreas, e que foi um projeto desenvolvido com uma participação muito ativa na altura dos estudantes da enfermagem. E, portanto, este é um exemplo muito claro de projetos, neste caso transversais, e até eu diria foi no âmbito das plataformas, e, portanto, podemos dizer que é um projeto mais centralizador, porque naturalmente tem a valência global de todo o território, mas que naturalmente esta identificação está feita e são projetos muito claros que podem ser lançados, neste caso até no âmbito das plataformas, e portanto porque elas continuam a funcionar e que nós podemos tentar responder. O mesmo na questão da mobilidade, por exemplo, uma das questões que nós identificamos e que sobretudo as instituições identificaram foi diria, a falta de atividade física
de muitos e sobretudo dos idosos, fruto da pandemia, criou problemas sérios da falta de mobilidade, e a recuperação dessa mesma mobilidade é cada vez mais preocupante. Portanto, nós tivemos alguns projetos na área da fisioterapia desenvolvidas por estudantes e também projetos financiados no âmbito da FCT e noutros projetos para desenvolver exatamente essas mesmas valências. Portanto, são alguns exemplos de como que não têm que ser exaustivos, como estava a dizer. Naturalmente, o setor social é muito dinâmico e tem naturalmente necessidades específicas e, portanto, o protocolo, como compreenderá, até porque também já desempenhou essas funções, nós quando escrevemos um protocolo temos que identificar algumas áreas que sejam fundamentais. Por isso é que eu dizia que o 6, que é os outros, permite e dá-nos abertura para essa mesma participação. Relativamente à segunda questão, há determinado tipo de ações que nós iremos lançar, se quisermos, um período de candidaturas. Imaginemos, quando nós temos estágios, eles ocorrem num determinado período. Quando nós temos a questão agora dos sites, as unidades curriculares decorrem em determinado tipo, no início, ou no primeiro semestre, ou no segundo semestre. Portanto, quando eu falo de candidaturas, é manifestar mais interesse, manifestações de interesse, mas é algo que vai ocorrer de uma forma permanente, ou seja, não vai haver entre março e abril as candidaturas. Para algumas atividades, sim, as atividades que a APP-ACDM decorrem, resultam de uma necessidade identificada e que não carecem de um período de candidaturas. Há, sobretudo, esta manifestação de interesse e nós tentaremos encontrar tudo aquilo que são as necessidades específicas que temos os recursos disponíveis que temos para resolvê-los. Há outras que serão mais, eu diria, coordenadas, com um período mais, eu diria, aquilo que estamos habituados, formal, para nas áreas. Imaginemos, dou-vos um exemplo. Se nós vamos começar, e começa no segundo semestre, os alunos de terapia da fala, ou de enfermagem, ou de fisioterapia, que têm um projeto que é intervenção na comunidade, naturalmente, que quando for em janeiro, mais ou menos, comunicaremos com as instituições a dizer, existe a possibilidade de desenvolver estas atividades, há projetos, há necessidades para o fazer. E, portanto, dou-vos a dar exemplos. Aquele que foi identificado anteriormente não carece deste mesmo período, por isso também terá que ser tudo articulado nesta rede, e o modelo de gestão aqui acaba por ser fundamental, mas que não é, ou seja, não temos que ter aqui apenas um modelo, nós vamos também afinando essas mesmas necessidades e a identificação desses mesmos projetos necessários que são essenciais. Imaginemos que há uma resposta necessária para responder a um desafio da segurança social. Por exemplo, pode ocorrer naturalmente que responderemos, e no âmbito do PRR não tenho a mínima dúvida que vão surgir inúmeros desafios que as instituições vão ter que responder, e muitas vezes num curto espaço de tempo, e provavelmente uma das formas de responder é de uma forma articulada, onde em situações que são transversais nós podemos utilizar esta rede para tentar resolver essa mesma situação. Imaginemos que há uma nova alteração legislativa que obriga a uma formação numa determinada área. Aí todos, naturalmente, serão chamados e, portanto, podemos colaborar nós ou outras instituições. Por outro dizer, o Dr. Fernando Sousa falava nessa situação, naturalmente a capilaridade do sistema politécnico pelo país inteiro tem essa vantagem. E, nós temos o caso do Alentejo Litoral, que Aldemira faz parte do distrito de Beja, e que naturalmente é sempre possível, em determinadas zonas do território, nós mobilizarmos outros parceiros e instituições de ensino superior que possam naturalmente dar resposta a um conjunto de necessidades muito específicas. Em breve nós vamos ter novidades a esse respeito, sobretudo para a Zona Sul, e posso-vos dizer que vamos ter uma resposta articulada para toda a Zona Sul na área social. Queremos nós, na área da formação. Porque estamos a trabalhar, porque percebemos, e as instituições de ensino superior perceberam, que naturalmente há um conjunto de áreas, sobretudo para candidatar ao PRR, que faz todo o sentido esta articulação. E, portanto, é irrelevante se é o Politécnico de Setúbal, se é o Politécnico de Beja, ou a Universidade de Évora, ou a Universidade do Algarve a dar a resposta. O que é fundamental é haver uma resposta para resolver uma necessidade ou um problema que foi identificado. E, portanto, para vocês, agora me meto na visão de dirigente ou responsável de uma instituição, é muito pouco relevante esta situação. O que vocês querem é ter uma resposta para dar, naturalmente, eu diria aqui, uma solução a um problema identificado. E nós iremos também trabalhar nesta área, complementarmente a este protocolo, mas dar-vos também resposta. Imaginemos, se nós não tivermos essa mesma valência, rapidamente, dentro da rede,
conseguimos mobilizá-la para podermos dar resposta, se considerarmos que isto é algo muito premente a este nível. Para vos dar um exemplo, o estudo que estamos a conduzir sobre as dificuldades do setor social, começámos com o Politécnico de Porto Alegre, neste segundo estudo já incluímos também o Politécnico de Leiria e, portanto, é este trabalho em rede que para nós acaba por ser fundamental. Acho que podemos voltar à 6. Patrícia. Agora já me ouvem? Agora conseguimos. Sim. Agora parece que sim. Sim. Ora, muito bom dia a todos e a todas. Sou Presidente do Centro Distrital por nos ter enviado este convite, por estarmos aqui. Algumas das questões que eu tinha para colocar já foram respondidas, mas de certa forma, na área do reforço da mobilidade e saúde mental, eu percebi que já tem um conjunto de projetos que já estão em andamento. Há alguns exemplos, E o eu professor Carlos gostaria Mata de deu saber aqui, como é que nós dou-vos podemos ter, por um lado. Deixe-me dar-vos um exemplo. Nós, neste momento, temos, na área dos movimentos e exercícios, temos um projeto a decorrer em 3 IPSS, sobretudo na área da fisioterapia, em que há uma, entre aspas, prescrição de um conjunto de exercícios. Esta avaliação, por exemplo, eu próprio estou num projeto também da fisioterapia pós-Covid, em termos respiratório, para perceber que dificuldade, ou seja, estamos a dar vários exemplos de como podem ser trabalhados. Por outro lado, há sempre a possibilidade de, imaginemos, identificamos uma necessidade em comum, falamos com 1 ou 2 docentes, para tentar desenhar um projeto que se possa adaptar também a essa realidade específica, naturalmente, porque isto também tem uma vantagem, também que é como compreenderão, é que para nós isso significa que os alunos têm estágio, que os docentes podem fazer trabalhos de investigação, podemos testar novas metodologias e, portanto, isto tem aqui uma solução muito relevante que beneficia a todos e, quer queiramos, quer não, os estudantes têm depois uma aprendizagem muito mais ativa com o desenvolvimento de projetos específicos. Mas temos já alguns projetos a decorrer e todos os anos decorrem, por exemplo, na área da saúde, que são talvez os mais interventivos, quer ao nível dos estágios, quer na intervenção na comunidade, porque todos os cursos têm uma unidade curricular de intervenção na comunidade. Ok. Penso que, de certa forma, pelo que eu entendi, há de haver uma forma de nós termos forma de contactar e de apresentar as nossas propostas, não é? Claro. Do ponto de vista de cada instituição. Mas eu estava aqui também a pensar, e aqui falo, porque a SES pertence ao núcleo executivo da rede social de Setúbal e neste momento estamos a fazer todo um trabalho de diagnóstico que depois dará origem ao plano de desenvolvimento social, mas em alguns momentos nós temos identificado necessidades que são interinstitucionais e que dificilmente temos capacidade financeira para suportar e para levar essas ideias, esses projetos para a frente. Isto quer dizer que também aqui neste âmbito podemos apresentar essas necessidades e ver da possibilidade de colaboração? Sem dúvida alguma, por isso é que, naturalmente, esta articulação em rede acaba por ser muito mais relevante e depois nós identificamos a capacidade e os recursos que temos para responder a esses mesmos desafios. E, portanto, é algo que teremos que analisar, que em muitos casos faz mais sentido porque é abrangente e naturalmente consegue dar resposta a um conjunto de necessidades identificada por várias instituições. Ok, obrigada. Aquilo que eu sugiro eventualmente, se calhar, é que nós possamos aqui partilhar um fecheiro com os contactos, pelo menos essas instituições que aqui já estão, qual é a pessoa de contacto para este projeto, porque isso aqui é fundamental, com o e-mail, com o telefone, para nós podermos também fazer este envio e recolher informações. Ana, se pudéssemos fazer isto... Professor Pedro, se calhar se me permite, eventualmente poderem partilhar aqui os e-mails e a pessoa de contacto ou fazerem chegar a nós esta mesma necessidade, até porque se calhar a pessoa que está agora da entidade pode querer que também existam outras pessoas de contacto nas diferentes áreas, portanto também o Centro Distrital também estará disponível, está bem, para nos fazerem chegar. Okay. Se quiserem pôr aqui no chat e podemos partilhar, pode ser uma opção, mas também se nos quiserem fazer chegar por mail, também temos muito gosto em fazê-lo. Não sei o que é que prefere. O que é para vós mais facilitador, professor Pedro? Carlos, o que é que achas?
É indiferente. Nós vamos tirar a lista dos presentes. Mas se calhar é mais fácil para termos se puderem enviar para a Segurança Social, acho que era preferível para e fica concentrar... centralizado. E nós centralizamos numa lista única, uniforme, e enviaremos para vós, está bem? Portanto, peço já que depois aqui à equipa do Centro Distrital para dar seguimento a esta questão. Se me permitem, só aqui dar algumas notas e pegando algumas coisas que foram aqui referindo, de algumas questões, e especificamente também aqui cumprimentar o Sr. Fernando Sousa, que aqui falou, e dar nota do seguinte: a questão da capacitação, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre algumas destas questões na reunião que fizemos aqui neste mesmo Centro Distrital, mas relativamente às questões da qualificação, a formação e a capacitação, são muito importantes para as instituições, que trabalham no setor social no sentido de uma qualificação e de uma formação contínua dos seus trabalhadores e dos seus recursos humanos. Portanto, vejam isto como uma oportunidade, está bem? Muito mais do que este protocolo que foi firmado, cabe a cada um de vós, dentro das vossas entidades, dentro das vossas áreas, dar seguimento a este mesmo protocolo, materializar este protocolo e haver da vossa parte uma demonstração de interesses. Porque da parte da Segurança Social e da parte do IPS, obviamente fica aqui claro, não é? Para além do que está afirmado no protocolo, fica aqui claro também nesta sessão de conhecimento deste projeto, esta manifestação de interesses. Mas cabe a cada uma das vossas entidades fazer coisas que são tão simples como olhar para a realidade, e já vimos aqui também a APP, a CDM, a dizer qual é a sua necessidade, olhar para a sua realidade, diagnosticar efetivamente o que é que são as necessidades, o que é que são os objetivos que pretende atingir e contactar o IPS. Vejam este sinal de abertura do IPS como uma oportunidade. Por um lado, se as IPSS são os verdadeiros laboratórios sociais, por outro lado, o IPS pode ter possibilidade de materializar algumas das vossas necessidades. E também não estava inicialmente previsto, e portanto daqui também decorrem estas sessões participativas e abertas a todos, a questão das redes. Falámos aqui da possibilidade de haver redes. E as redes aqui de projetos, de necessidades, podem também ser vistas aqui numa possibilidade de disseminar aquilo que é feito e as boas práticas daquilo que vai ser construído. E, portanto, também dar-vos aqui esta nota. Pegar nas palavras e também cumprimentar a professora Ana Clara Birrente, pegar nas suas palavras, e efetivamente o projeto Présamo, que foi feito em 2014, foi muito importante ao nível da saúde mental. E nós temos que nos preparar para os próximos tempos e para os próximos anos que vão existir, para as necessidades que vão existir ao nível da saúde mental. Saúde mental daqueles que já necessitavam desse mesmo apoio e saúde mental face a novas situações que vão surgindo face a esta pandemia. Portanto, eu acho também de lançar aqui o repto ao professor Pedro Dominguinhos, porque isto é ao vivo, a cores e em tempo útil, lançar aqui este desafio de podermos nós, em conjunto, repensarmos e relançarmos este projeto que já foi feito e muito bem no passado. E posto isto, dizer-vos, e acho que também esta sessão também é mesmo isso, todos nós contamos, todos nós fazemos parte de uma equação, que é uma realidade que está em constante mutação, e todos somos importantes. E quando temos institutos e, obviamente, académicos, aqui como o Instituto Politécnico, com os seus alunos, com os seus professores, com os seus docentes, ajudar-nos a pensar a realidade, todos nós sentimos enriquecidos e, portanto, este modelo de governança que aqui hoje falámos é para dar continuidade. Agora, cabe a cada um de vós, era a mensagem que eu vos queria aqui deixar, cabe a cada um de vós pensar internamente nas suas problemáticas e fazê-las chegar com propostas de intervenção. Não sei se há mais inscritos, professor Pedro Dominguinhos. Não, então, se dá só para recapitular o envio da informação, nós vamos trabalhar no tal ficha de projeto típico para cada uma das atividades. Sintam-se perfeitamente, como dizia a doutora Luísa Malhó, para propor projetos, porque só vocês é que conhecem a realidade. Nós temos alguma ideia, por dar uma expressão, nós cheiramos a alguma da realidade, mas quem está no terreno é que consegue perfeitamente perceber os desafios que se colocam. Naturalmente, a questão da saúde mental é um desafio aceito, nós também o sentimos neste momento e temos competências específicas, inclusivamente, nós temos um mestrado em enfermagem, uma especialização em saúde mental, onde temos vários trabalhos a decorrer, e, portanto, é algo que faz parte da especialidade e competências de vários
dos nossos colegas docentes da área da saúde, mas também da área da educação. E, portanto, lançando este desafio e assumindo que é um desafio partilhado, irei falar de imediato ou ainda esta semana, com o diretor da Escola Superior de Saúde e também com o professor Lucílio Nunes, porque foi a pessoa que coordenou este trabalho à data, para podermos, naturalmente, apontar aqui algo mais concreto nesta área sobre quais são os passos seguintes que podemos, naturalmente, desenvolver. Então, muito obrigado, professor Pedro Dominguinhos. Se não houver mais nenhuma intervenção, podíamos... Senhora Diretora, eu só queria acrescentar um ponto que me esqueci. Dizer, portanto, que a União Distrital está disponível para, em conjunto, divulgarmos nas nossas instituições, pelos meios que temos da nossa rede, portanto, divulgar, portanto, todo este projeto e aguardamos, portanto, que nos sejam enviados, portanto, esta documentação para a podermos divulgar junto de todos e, acima de tudo, na CNIS. Acho que é importante que a Confederação tenha conhecimento deste projeto que se está a desenvolver em Setúbal. Muito obrigado. Muito obrigada, senhora Fernando Sousa. Dar-vos nota de esperem por este e-mail, esperem por esta informação, mas depois sejam proativos, está bem? Está nas vossas mãos, mais uma vez, está nas vossas mãos alavancar este protocolo. Peço desculpa, o professor Carlos Mata e a doutora Ana Martins vão colocar aqui o e-mail deles no chat. Muito bem. Portanto, é mais fácil, o meu está na apresentação e, portanto, é fácil, que é para depois também todos terem conhecimento e alguma coisa mais imediata poderão, como é óbvio, contactar-nos. Muito bem, então recapitulando e sistematizando, o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal ficam de enviar os vossos mails e a pessoa de contacto, está bem? Para depois podermos nós fazer chegar ao IPS a informação toda devidamente organizada para depois poderem estabelecer estes contactos. O professor Carlos Mata, que também aproveito aqui, também já aqui está, muito bem, em tempo real, já aqui está o seu e-mail. O senhor Vice-Presidente também tem sido aqui muito cooperante em todo este processo e também aqui agradecer toda esta colaboração. Foi aqui referido uma coisa que, para além, que às vezes nós, na área social, até face aos nossos múltiplos fazeres, não temos tempo para pensar, e que é uma coisa muito, muito importante, que é a questão dos sites, da imagem institucional, da parte da comunicação, da parte também do marketing que as entidades têm que fazer daquilo que é o seu trabalho. Muitas das vezes trabalhamos de pessoas para pessoas, andamos sempre a correr atrás de uma expressão que às vezes se usa do prejuízo, e prejuízo no sentido de intervir, porque a realidade é dinâmica, mas por outro lado temos que pensar naquilo que são efetivamente os resultados da nossa intervenção. E sites bem feitos, com números, a dignificar todo o nosso trabalho também é importante. É importante investirmos nessa área, na área social. Portanto, também houve aqui abertura por parte do IPS e aqui especificamente do Sr. Vice-Presidente na questão de terem sites atualizados. E, portanto, também apostarem nesta área, que é uma área também, nomeadamente, tendo este governo a aposta muito na modernização e no governo digital que tanto se ouve falar, portanto, também temos que ser aqui competitivos. Competitivos não numa lógica de mostrar aquilo que fazemos e que fazemos bem e que fazemos com a certeza que o melhor que fazemos é aquilo que sabemos fazer, está bem? E, portanto, era esta última mensagem que eu vos queria aqui deixar, de muito apreço e muito reconhecimento pelo vosso trabalho, cumprimentar a todos e todas, desejar-vos um bom dia e que a partir de agora tenhamos mais esta linha de contacto e de trabalho entre todos nós. Um bem-aja a todos e resguardem-se, cuidem-se a vós e aos vossos. Está bem? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, bom dia.